Ansiedade. Tudo se explica. Ansiedade é um tema que ele é muito frequente. Aliás, você já ouviu falar naquela coisa de a depressão é o mal do século? E depressão e ansiedade também tem uma relação bem grande, né? Mas vamos lá, vamos começar no Tudo Se Explica. Vamos começar por aquele primeiro detalhe. O que é essa tal dessa ansiedade? Bom, a ansiedade, a gente pode ter o sentimento de estar se sentindo ansioso. Às vezes a gente tem uma festa, algum evento que a gente esperou muito para acontecer e a gente quer que ele chegue logo, a gente tem um pouco medo que isso chegue. Isso é uma ansiedade sentimento. Tá? Em termos evolucionistas, a ansiedade, ela sempre esteve presente, aliás, a gente só conseguiu sobreviver por causa da ansiedade, porque ela dá essa noção do medo, como você falou. Existe um medo que ele é funcional, ou seja, que ele é bom. Então a ansiedade, a gente pode dizer assim, que ela é uma resposta que o nosso organismo dá a uma situação que nos leva a uma necessidade ou de enfrentar alguma coisa ou de fugir. Agora, essa coisa não precisa ser necessariamente real. Eu posso achar que aquilo me ameaça e, numa análise mais criteriosa, às vezes aquela ameaça é imaginária. Isso. E não necessariamente essa ameaça, ela não tá ali. É o seu cérebro que tá interpretando isso como uma ameaça, alguma coisa assustadora, que te dá medo. Como, por exemplo, tem pessoas que quando vão falar em público, tem pavor, ficam tremendo, a mão sua. É uma situação em que teu cérebro tá interpretando como de risco. Amanda, sabe aquele pessoal que investiu em criptomoedas, day trade, né, bolsa de valores, essas coisas. Então, algumas dessas pessoas, elas acompanham em tempo real a bolsa de valores subindo, descendo, dólar subindo, dólar descendo. Aquilo causa naquelas pessoas sensações de ansiedade, né? Só que essas sensações não é apenas um pensamento, porque o corpo está reagindo a esses pensamentos, não é isso? Sim, a gente tem algumas partes do nosso cérebro, e não só dele, do nosso corpo todo, que produzem alguns hormônios. E esses hormônios vão mediar como a gente vai responder a esses estímulos. Falando de ansiedade, existem alguns estudos recentes aí que falam sobre ansiedade e serotonina, porque a gente sabe muito da ansiedade relacionada à adrenalina, à noradrenalina. Dá até para dar uma explicada sobre isso, afinal tudo se explica, né? Mas o que tem de mais recente assim nesse assunto, até principalmente que envolve a serotonina e a ansiedade? Bom, por muitos anos a gente acreditou que a depressão e a ansiedade, que são doenças que muitas vezes estão juntas, elas são causadas por uma deficiência em um neurotransmissor, que é uma substância que está lá no nosso cérebro, e essa substância que estaria faltando seria a serotonina. Mas estudos recentes mostram que não seria somente a falta de serotonina que causaria esse problema. Mas assim, porque a ansiedade, você mesma comentou que a gente tem umas situações que há, uma viagem que vai acontecer, e a gente já começa a ficar mais ofegante, coisa e tal, quer dizer, já começa a ter umas sensações de ansiedade. Mas isso não é uma coisa, não é uma doença, não é um transtorno ainda. Então, a própria ansiedade, ela não necessariamente, ela pode acontecer que, dependendo da intensidade dela, que ela se torne, aí sim, um transtorno, uma doença, não é isso? Bom, quando a gente vai caracterizar uma pessoa como tendo um transtorno de ansiedade generalizado, uma síndrome do pânico, ou até mesmo uma TOC, a gente sempre tem que levar em consideração o que isso está causando na vida da pessoa. Se a pessoa sente um pouco de medo além do que outras pessoas, mas isso não acarreta em nenhuma perda na vida dela no dia a dia, não necessariamente essa pessoa precisa ser tratada. Quer dizer, existe então uma adequação, não é, da intensidade. Quer dizer, se a pessoa está sentindo aquele desconforto. Vamos colocar assim, né? O que é típico assim, da ansiedade? A gente tem, você falou a questão das pessoas que talvez ela seja chamada para falar em público. De repente ela começa a ter, às vezes, um tremor, a mão começa a suar. A garganta seca, a boca seca. Sim. Cara, mas é uma coisa horrível porque a gente não controla, não é uma coisa que a gente, não, mas é só você relaxar. Não é, né? Não tem como ficar mais nervoso do que quando alguém pede pra gente, não é só ficar tranquilo. Não, e daí você começa, tem algumas pessoas que sentem falta de ar, às vezes até dor no peito, tremor, não consegue ficar de pé porque a perna começa a tremer demais.
Porque até mesmo aqueles apagões, né, assim, de memória, né? Que às vezes um estado de ansiedade é um estado de excitação, né, do cérebro, a gente fica com o sistema nervoso mais... Aliás, a ideia assim do Tudo Se Explica não é a gente dar aquela profundidade, não é uma aula de neurofisiologia ou algo assim, né, neuropsicologia, mas é interessante que a região mais primitiva do nosso cérebro é chamada de sistema límbico, não é isso? Que ali são processadas as nossas emoções e tem uma regiãozinha chamada amígdala, não é? O que isso tem a ver com a ansiedade, que é legal a gente comentar com o pessoal? Bom, a amígdala, ela é como o Fernando falou, ela é muito primitiva, tá lá no nosso cérebro, tá presente no cérebro de vários outros mamíferos, e ela se ativa em momentos de estresse, quando a gente fica muito nervoso, com muito medo. Então seria como uma hiperativação da amígdala, a gente poderia dizer. Vamos pensar assim, como o cérebro é fruto de toda uma evolução de muitas e muitas gerações, lá atrás, a nossa sobrevivência enquanto espécie humana, ela exigia que, diante de uma menor sensação de interpretação de perigo, que poderia ser um animal selvagem vindo nos atacar, aquela amígdala reagindo, ela nos dá uma série de informações para o corpo, né? Para que o corpo, ele, por exemplo, mobilize uma respiração mais curta, batimento cardíaco mais intenso, eleva-se a pressão arterial, faz dilatação de pupila, arrepia os pelos. Eu não sei se isso é pra gente parecer maior, ou o que mais, ou se é a pele que dá uma enrugada, o que é, mas enfim, a gente mobiliza o corpo para normalmente ou fugir ou enfrentar. Aliás, a natureza tem muito bicho que ele paralisa, né? Tem. Tanto que isso chega... Bom, muito bicho, né? Até... A gente, no caso. Um bicho igual, né? Mas essa coisa assim, que quando o sistema límbico ele é ativado, ele começa a informar o corpo inteiro a fazer um monte de coisa, né? E é interessante que os seres humanos primitivos que não tinham isso tão frequente, provavelmente não conseguiram passar seus genes adiante, né? Sim. E isso também está muito relacionado com a liberação de adrenalina. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre adrenalina. Até a gente usa assim, os esportes radicais, muita adrenalina, tem até programas de TV com esse nome para mostrar a superatividade, né, e ação e tudo mais. E a adrenalina, ela não age só no nosso cérebro, ela age no corpo inteiro, causando essas alterações que já foram faladas. Eu tô com essa ansiedade e de repente aquilo começa a me prejudicar, começa a ter problema de sono, tudo mais. Aí é o momento de eu buscar ajuda? Com certeza. Se você não tá conseguindo dormir, se você tem dificuldade para pegar no sono, acorda muitas vezes durante a noite, ou de manhã cedo, quando você levanta da cama, você sente que não teve um sono que a gente chama de reparador, tá na hora de você buscar ajuda. Se você tem um aumento na sua irritação, algumas pessoas ficam irritadas, às vezes coisas que se fossem meses, anos atrás, a situação não te deixaria irritado, por algum motivo isso começa a se tornar. Isso também é um sinal de alarme. É aquela coisa assim de... às vezes do nada a pessoa começa a ter um batimento cardíaco mais acelerado, ou assim, por exemplo, eu recordo que tinha uma época que eu estava muito preocupado com coisas, o simples fato de tocar o telefone, já, em vez de eu atender, assim, às vezes já começava até a projetar que era uma ligação referente a uma coisa, que eu estava esperando uma notícia que podia não ser boa, aliás, notícia muito ruim, e assim, a cada momento, e aquilo me consumia. Isso é uma situação de ansiedade também? Com certeza. E é ruim. É bem desagradável. Pois é, porque na verdade, assim, dá pra gente falar que tem um lado, a ansiedade, um lado bom também, assim, ela é saudável em algum aspecto ou não? Porque a gente referencia muito a ansiedade já como uma conotação já negativa, né? Até certo ponto ela é positiva, ela é um afeto, ela é um sentimento, como a gente se sentir feliz, triste. Pra nós sermos seres humanos funcionais, a gente precisa ter os nossos sentimentos. A gente precisa sentir medo, precisa estar ansioso por alguma coisa boa ou ruim que vai acontecer. Mas a gente precisa saber delimitar até que ponto que isso está sendo positivo
e quando que isso só tá me trazendo um malefício. É curioso porque a gente fala simples de medo. Tem um medo funcional, ou seja, um medo que é importante que a gente tenha. Senão assim, por exemplo, uma pessoa que não entende nada de eletricidade, se ela for meter a mão ali numa caixa de luz ali, né, o burro motivado, né, ele morre eletrocutado. Né? É muito perigoso mesmo. Então assim, o medo às vezes ele impede a gente mesmo de se expor a um risco perigoso, um risco. Eu vou dar mesmo um exemplo de quando eu comecei a dar plantão. Sentia muito medo. Medo por quê? Medo não por eu não ter o conhecimento, mas o medo do novo, o medo do que poderia acontecer, o que poderia chegar. Isso que fazia, me motivava a ir mais atrás da informação, conhecimento, estudo. Quer dizer, mas quando o medo às vezes impede a gente de dar o passo, aí acho que já é uma questão que a gente busca. Tem tanta coisa para falar sobre ansiedade, né? Agora, que eu acho que um ponto bem importante, que alguém pode estar se perguntando, pô, mas e a pessoa que está estressada, né? O que tem a ver estresse com ansiedade? Bom, hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente constantemente passa pela pressão de ter que estar produzindo, ter que estar se alimentando bem, fazendo exercício físico, ter o corpo perfeito e ainda ser produtivo no trabalho, né? Então, todas essas cobranças acabam exigindo demais do nosso cérebro. A gente não foi, digamos assim, programado para toda essa pressão, todo esse estresse. Talvez o nosso cérebro foi construído para ficar naqueles estados de ansiedade em um momento realmente crucial, né? Mas a gente, por conta de tudo isso que você está falando, é como se a gente estivesse se submetendo a um ataque animal que atenta contra a nossa vida várias vezes por dia. E o corpo às vezes não dá conta. Isso tem a ver com todos esses problemas que a gente tem, assim, de incidência maior de acidente vascular, AVC, mesmo os problemas cardíacos, porque se a pessoa fica estimulando o tempo todo, batimento cardíaco, blá, 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 vai lá pro fundo, volta e tal, isso daí em algum momento vai causando dano, né? A princípio, sim, pode causar dano, mas a gente precisa sempre lembrar que quando uma pessoa se encontra em um estado de hipertensão, a pressão acima de 140/90, a gente precisa tentar abaixar um pouquinho, por mais que a pessoa esteja passando por uma situação de estresse muito elevada. Porque, por mais que isso cause elevação da pressão, a gente sabe por estudos que isso é um motivo de aumentar a pressão, a gente precisa tentar manter ela num patamar que não seja danoso para o nosso corpo. Porque é engraçado, a pressão alta é uma coisa que a gente vê muita incidência genética, né? Se os pais, os avós sofriam disso, é mais comum acontecer. E as pessoas muitas vezes não sabem que tem, porque ela é muito silenciosa, né? Sim. As pessoas, eu vejo, é muito comum as pessoas chegarem falando que estão com dor de cabeça porque a pressão tá alta. Mas os estudos mostram pra gente que na verdade não é bem assim. É a dor de cabeça que aumenta a pressão. Porque a dor faz a elevação da pressão arterial. Então é muito engraçado. As pessoas acham que só tem pressão alta quando tem dor de cabeça. Mas não. Às vezes a sua pressão tá 200/140 e você não sabe, porque você não tá sentindo nada. E quando a gente tá falando de ansiedade, então, assim, a ansiedade ela é muito uma coisa subjetiva, assim, porque eu me sinto dessa maneira, os meus pensamentos também acompanham isso. E o ponto que a gente falou do estresse, o estresse ele já tem uma coisa física que a gente consegue medir, né? Batimento cardíaco, pressão arterial, por isso que é muito importante. Se você percebe que está tendo esses problemas, né, de sono, essa intranquilidade o tempo todo, essa sensação de que algo ruim está sempre pronto a acontecer, vale a pena ir atrás. Aliás, da ansiedade decorre também transtornos, você falou TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Síndrome do pânico, que pode acontecer, a pessoa está, num ambiente super tranquilo, bem, de repente ela fica naquela sensação horrível, fobia social e tantas outras coisas, né, que podem acontecer. Amanda, tem uma ideia? Você um dia comentou comigo um filme que é super bacana. Então, é um filme, ele é um pouco, não é muito conhecido, é um filme espanhol. A última vez que eu vi tinha na Netflix ainda. Era um filme, o nome dele é Toque Toque. E ele fala sobre vários tipos de toque, de transtornos de obsessivo compulsivo. Dá uma ideia, assim, um exemplo de toque, só para o pessoal
se ligar? Olha, tem algumas pessoas que têm toque com higiene. Então, por exemplo, precisam lavar a mão 5, 6 vezes para sentirem que a mão está limpa. Mas aí, fala do filme lá, Toque Toque. Toque Toque. É um filme de comédia espanhol, é excelente, vale super a pena assistir. Ele fala sobre esses transtornos, que existem vários tipos de toque, né? Não é só o toque que a gente fala de arrumação, ou toque de limpeza. Tem algumas pessoas que acham que deixaram o gás ligado, sempre precisam voltar 20 vezes para ver, sim, e eu não tô exagerando. Legal, então assim, bom, tudo isso começou porque a gente começou falando de ansiedade, tentando explicar algumas coisas sobre ansiedade. Tem tanta coisa para falar sobre isso, mas quem sabe a gente agora vai passar a ouvir as interações do pessoal sobre o que mais que eles querem saber, se esse assunto tem, que tipo de dúvida que você ficou, que a gente acabou não falando. Se já passou por alguma situação assim, conhece alguém e quiser compartilhar isso com a gente, pode compartilhar, se a gente puder ajudar de alguma forma. É isso aí, a gente procura pelo menos explicar, afinal, tudo se explica.